Sejam bem-vindos. O assunto é inclusão de informações fora do padrão na placa Mercosul gera pedido de adiamento da implementação do modelo no Brasil. A placa foi criada para ser um padrão entre os países do Mercosul. Como uma faixa azul com o símbolo do Mercosul, o nome e a bandeira do país, além de 7 caracteres que combinam letras e números como cada país escolher. O modelo foi definido pela Resolução Mercosul número 33/14 com a anuência do Brasil. No entanto, aqui no Brasil, diferente do padrão adotado, foram inseridos 2 novos elementos que contrariam a resolução assinada entre os países. Aqui a bandeira do estado e o brasão do município farão parte da nova placa. Diante dessa situação, o Observatório Nacional de Segurança Viária formalizou o pedido de novo adiamento do prazo previsto para a adoção obrigatória da placa padrão Mercosul, que é dia 1º de dezembro deste ano, por um prazo de no máximo 90 dias, pois, segundo a entidade, esse ponto requer um debate mais aprofundado. Abre aspas, o significado da aplicação de bandeiras e brasões na placa brasileira tem uma implicação, além de contrariar o que foi acordado entre os países membros do Mercosul. O modelo proposto irá gerar um custo extra à sociedade, ou seja, ao cidadão brasileiro, somente aqui no Brasil, coisa que esse acordo não gera aos demais países do bloco, pois em caso da mudança de município ou na ocasião de uma compra ou venda de um veículo, o proprietário terá custos de despachante /placas /emplacamento que a resolução Mercosul não contempla, fecha aspas, diz o observatório em nota assinada pelo seu diretor-presidente José Aurélio Ramalho. Ainda conforme o observatório, em consulta efetuada pelo Ministério das Cidades em 10 de novembro de 2017, perguntando, entre aspas, se o modelo apresentado está de acordo com as diretrizes internacionais, fecha aspas, e, abre aspas, se haveria violação a qualquer diretriz internacional, se fosse incluído o brasão do Estado e do município nas referidas placas, visando ter menos ruptura entre os processos da placa atual e a nova identificação veicular, fecha aspas, a resposta da chefia da Assessoria de Relações Exteriores Internacionais foi, abre aspas, 2. Na resolução em questão, Mercosul/GMC/resolução número 33/14, não está previsto o uso de brasões de estados e municípios nas placas, apenas a bandeira nacional. Na ocasião, os delegados dos países optaram por não introduzir na placa Mercosul elementos que identificassem a origem regional dos veículos. Portanto, a eventual introdução de indicadores regionais e locais na placa Mercosul por parte de qualquer um dos países contraria as decisões indicadas na resolução supracitada, fecha aspas. Em entrevista ao Jornal Nacional, o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, disse que o governo decidiu incluir símbolos do estado e do município para garantir a cobrança de impostos e facilitar o trabalho de fiscalização da polícia. A Associação Nacional dos Fabricantes de Placas Veiculares afirma que, muito além de itens de identificação, a bandeira e o brasão são importantes no monitoramento dos veículos e no combate a crimes, pois eles permitem que seja feita uma triagem na fiscalização através dos agentes de polícia. Abre aspas, segundo os agentes de fiscalização da PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, cada região tem a sua especificidade quanto a crimes, fraudes e outros delitos. Todos esses fatores são levados em consideração no momento da abordagem policial.
Essa abordagem é definida de acordo com a situação daquele município. Em alguns, a média de circulação de veículos é muito maior que em outras. Por isso, a atenção e fiscalização é redobrada. Em outros municípios, os crimes, roubos e fraudes são em maior número, ou seja, em número bem maior e acontecem com mais frequência. E há ainda casos de pontos de rotas de transporte de veículos roubados ou em situação irregular, fecha aspas, defende a associação. Para o observatório, a fiscalização pode acontecer mesmo sem essas informações na placa. Abre aspas, autoridades de trânsito alegam que a bandeira do estado mais o brasão do município auxiliariam na identificação do veículo. Aí questionamos, quem é capaz de identificar os mais de 5.000 brasões das cidades, se nem as bandeiras dos estados conseguimos reconhecer? Os chips, quando lidos pelos equipamentos de RFID, trarão todas as informações do veículo e do proprietário, fecha aspas, afirma Ramalho em nota publicada no site da entidade. Mesmo com toda a polêmica, o observatório posiciona-se favorável às placas padrão Mercosul. Abre aspas, dentro das perspectivas apresentadas pelo Denatran, que é o Departamento Nacional de Trânsito, quanto aos chips instalados nas placas e que irão contribuir com a diminuição das fraudes e clonagens e possibilitar uma fiscalização mais eficiente e eficaz, fecha aspas, conclui na nota. Alguns outros órgãos, como o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul, DETRAN-RS, também irão solicitar a prorrogação desse prazo, por diferente motivo. Conforme a assessoria de imprensa, o órgão irá formalizar o pedido de prorrogação do prazo para até 18 de dezembro ainda deste ano. Abre aspas, esse pedido é uma demonstração de preocupação em relação ao atendimento da população gaúcha, pois ainda temos poucas empresas credenciadas junto ao Denatran para atender todo o estado. Além disso, os estampadores estão relatando dificuldades nesse processo de credenciamento, fecha aspas, diz a assessoria. O advogado Bruno Sobral, que é especialista na área, se diz espantado com os diversos capítulos envolvendo a discussão em torno da implantação do novo modelo de placa. Abre aspas, após tantos capítulos e tantas idas e vindas, o que me ocasiona dantesca curiosidade é saber a quem de fato interessa a implantação dessas placas, pergunta Sobral. Segundo o especialista, os órgãos de trânsito estaduais, ou seja, os DETRANs, em tese responsáveis pela execução dessa implantação, já se posicionaram de modo contrário. Abre aspas, assim como os fabricantes dessas placas, inclusive por meio de ação judicial, ora sob apreciação do Superior Tribunal de Justiça, e na mesma linha se posicionou recentemente o Observatório Nacional de Segurança Viária, entidade que possui vasta envergadura e amplo respaldo nas questões pertinentes à segurança viária. Detalhe, a mesma em seu posicionamento trouxe a público que os demais estados membros do Mercosul discordam do modelo que se pretende ser implantado no Brasil. Para eles, este não estaria no padrão acordado entre os signatários deste bloco comercial, fecha aspas, afirma. Para Sobral, se a todos estes personagens acima descritos não interessa a implantação dessas placas, ao cidadão é quem não interessa mesmo. Abre aspas, a considerar que uma das principais alegações, quiçá a principal, para que o atual governo conseguisse buscar, entre aspas, vender este peixe,
era o de que essa nova placa se diferenciava por ter um chip, o qual possibilitaria o rastreamento do veículo em caso de roubo ou furto. No entanto, num dos primeiros capítulos deste enredo, o tal chip saiu de cena e restou firmado que a nova placa não mais viria instalada com o mesmo. Ante todo o enredo, é de se suscitar uma só indagação, qual seja, a quem de fato está a interessar a implantação dessas placas, fecha aspas, diz. O advogado faz outros apontamentos sobre as diferenças entre o acordo dos países e o que foi trazido como norma para o Brasil. Abre aspas. O artigo 1º da norma deixa claro que a mesma só será exigida quando do primeiro registro do veículo, ou seja, primeiro emplacamento. Já por aqui interpretaram errado, pois a cada transferência uma nova placa, ou seja, um novo lucro. Além disso, o artigo 7 determina que a norma deveria ser incorporada, ou seja, sendo a mesma incorporada, os gestores não teriam como deturpar o seu mandamento. Sendo assim, o que fizeram? Não a incorporaram, porém estão buscando implementar o que a mesma prevê, mas conforme a conveniência dos mesmos. Fecha aspas, explica. Sobral faz ainda mais alguns questionamentos. Abre aspas. Placas descritas até então como sendo no padrão Mercosul e que agora se sabe não estarão nos moldes do padrão a quem pretendia observar. E mais, a quem de fato interessa alterar o padrão acordado. Uma coisa é certa, se a dúvida repousa sobre quem está a ganhar/lucrar com tudo isto, por outro lado, dúvida alguma existe sobre quem determinará por pagar a conta, mesmo porque, e como é regra, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Fecha aspas, conclui o especialista. As informações são da assessoria de imprensa. Tire suas dúvidas. Se ficou com dúvidas, fique à vontade e escreva nos comentários que iremos respondê-lo em breve. Inscreva-se no canal. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe. Ative o sininho para receber notificações do canal. O canal Fênix Trânsito tem todo o material didático pedagógico em vídeos inteiramente grátis para a prova teórica do Detran. Acesse Fênix Trânsito, Educação e Segurança para o Trânsito.